Bem, galera, hoje, sábado, dia 3, acordei com essa notícia aqui, né? Parece que é o fim do governo de Maduro na Venezuela, né? Vou falar sobre o que eu acho, né? Meus apontamentos, né? O que eu entendo nesse caso aqui, né? Eu acabei de ver, né? Eu liguei a internet, eu vi que era bombardeio que estava acontecendo em Caracas, né? Mas a televisão já disse que o Maduro ele foi capturado por uma tropa de elite especializada, né? Que passou vários meses estudando, né? A situação da Venezuela pelo Mar do Caribe. E provavelmente teve muita espionagem também e capturaram Maduro, né? Depois de meses de sanções, né? Aliás, anos de sanções e meses de bloqueio naval, né? No Caribe, que o Maduro teria sido capturado, né? Galera, né? O Maduro é uma figura muito complicada, né? Muito difícil, muito problemática para a esquerda estar defendendo, né? Eu não vejo qualquer legitimidade naquela eleição de 2024, em que um conselho simplesmente declarou que ele se elegeu, né? Ele se negou a mostrar as atas das eleições, né? Até hoje o governo brasileiro não reconhece a eleição de Maduro em 2024, porque ele se negou a mostrar as atas, né? Inúmeros governos não reconhecem a legitimidade do Maduro. Desde que ele assumiu, né, desde que o Chávez morreu e ele assumiu lá em 2013, que a Venezuela vive uma crise catastrófica, né, uma crise migratória, né? Milhões de pessoas famintas saíram de lá, foram para a Colômbia, Brasil, Panamá, milhões de refugiados, né? Na Colômbia, eu acho que a população venezuelana que vive lá está na casa dos milhões, né? No Brasil, em meados de 2025, há quem fale em 680 mil venezuelanos vivendo no Brasil. Essa invasão, o que aconteceu lá na Venezuela, né? Desde que o Maduro assumiu, né? Crise sistêmica, né? Crise, fome, miséria, prisão de opositores, né? Prisão de pessoas da oposição do governo Maduro, tudo somado às sanções dos Estados Unidos da América, né? Que pioraram ainda mais a situação econômica, né, da Venezuela, né? As sanções servem também para sustentar um governo ditatorial, né, que usa sanções como desculpa, né? Agora, independente da gente discutir isso aí, né, a questão da ditadura, né, que se tornou o Maduro, né, é importante lembrar que o Chávez também assumiu viés ditatorial, assumiu uma postura ditatorial, embora não tenha sido tão grave quanto agora, quanto nesse governo do Maduro, de 2013 para cá. É importante lembrar que eu não acredito muito nessa coisa de uma democracia construída de fora para dentro. O que aconteceu com o Iraque e com o Afeganistão depois da invasão norte-americana? O Iraque teve, o argumento lá no Iraque foram armas de destruição em massa, né? Depois veio a guerra, que matou 500 mil de iraquianos. Depois veio o Estado Islâmico, que mergulhou o Iraque numa guerra civil.
e até hoje não encontraram armas de destruição em massa. Como também não existe prova de envolvimento de que o Maduro é líder do narcotráfico ou do narcoterrorismo, como os Estados Unidos gostam de falar. Que existe mentira de ambos os lados, né? Cortina de fumaça de ambos os lados, tá? Uma eleição fraudulenta que aconteceu no ano passado, na minha opinião foi fraudulenta, foi fraude, para um povo que estava acostumado a viver dentro de um conceito ditatorial democrático, né? Mas lá há uns 30 anos atrás, né, 36 anos atrás, 1989, aconteceu lá o Caracaço, uma série de manifestações que deixaram milhares de mortos lá na Venezuela. Tudo começa, infelizmente, com uma situação com situações de má gestão, né, de uma lógica neoliberal que estava se aplicando lá nos anos 80, que foi extremamente grave no caso da Venezuela. Daí levou a esses governos, né, no caso do Chávez, parece que é desde 97. Né? Bem, o que acontece agora, né? A vice, como o Maduro saiu do poder, a tendência realmente é o fim do regime, embora, né, o que acontece atualmente, creio eu, é que a vice dele, né, Delcy Rodrigues, esteja no poder, né? Já que ela é vice, né? Se os americanos derrubaram o Maduro, vão ter que derrubar ela também, se bem que eu acho que ela não tem tantos culhões para manter um regime, para manter uma estrutura, para manter o exército, para manter o governo como o Maduro tinha. Então a tendência é ela cair fora, né? Se tudo ocorrer como nas eleições do ano passado, de 2 anos atrás, seria o caso de divulgação das atas, né? E saber se o Edmundo Gonzalez realmente ganhou a eleição. E o que vai acontecer com a Maria Corina Machado, né? Aliás, o que vai acontecer com o Maduro, né? O Maduro, segundo o Trump, ele vai ser levado para os Estados Unidos ainda hoje, né? Dia 3 de janeiro, para ser julgado, né? Como aconteceu com aquele lá do Panamá, né? O Noriega, né? Para ser julgado e pelos crimes de narcotráfico e narcoterrorismo, que é o que os americanos acusam, embora, né, tenha outros crimes aí, né, durante esse período de ditadura. Agora, galera, é preciso entender a América Latina por inteiro, né, está muito distante de um ideal democrático, né? Está muito distante, né, a América Latina tem 3 dos 20 países que são mais democráticos do mundo, né? Que são Costa Rica, Chile e Uruguai, né? Até mesmo Donald Trump andou flertando com essa ideia de autoritarismo, né? Ele mandou demitir aquela promotora do caso Epstein, né? E um promotor se demitiu, né? Porque o Trump estava querendo que ele processasse seus críticos, né? Os críticos do Trump, né? Ou seja, está muito distante, né? O que vai acontecer com a Venezuela a partir dos próximos dias, né? É uma incógnita, galera. Não tem nenhum mar de rosas, né? Nada que alguém esteja comemorando por aí, né?
o que possa acontecer a partir de hoje. Também tem relatos de ataques, sim, tropas americanas, né, navios americanos estão bombardeando a Venezuela, está tendo ataques, tá? Até agora não se sabe quantas pessoas morreram, ou ficaram feridas, ou como estão os hospitais, tá? Em um dia como hoje, a verdade vai ser bastante atacada, né? Podem crer. Muito obrigado, né? Até o próximo vídeo. Se inscreva, compartilhe e comente.